Bem-vindo, alunos, a mais uma aula de estrutura de dados. Hoje, finalizaremos o nosso estudo das estruturas de dados básicas, né? Estudando os DECs, que também é uma estrutura que deriva de listas. Então, o que é um DEC? Ele é uma especialização de uma fila, porque ele permite inserir e remover em ambos os extremos. O nome dele, DEC, vem de Double and the Queue. E para que a gente usa isso, né? A gente usaria uma estrutura dessa, né, para casos, né, que não são padrão de uma fila convencional. Por exemplo, num banco ou num supermercado, pense nos prioritários, nas pessoas né, que podem não seguir o padrão da fila. Né? Vamos supor que entre um idoso no final. Aí eles veem que ele está lá no final, né, da fila, eles já tiram ele de lá e ele já é atendido. Né? Ele poderia também estar no início da fila e ser removido normalmente como, né, uma fila convencional. Então, esse tipo de situação, né, onde você pode ter inserções e remoções nos dois extremos, né, caracteriza o DEC. Ele pode ser implementado tanto de forma estática quanto de forma dinâmica, né, como acontece nas filas. Então, os elementos que ele tem são os mesmos que a gente já viu lá na fila circular e em outras filas também. Então, ele tem o início, o fim e os elementos, que os elementos podem ser, né, tanto itens simples, como strings, números, etc., quanto dados mais complexos, né, como uma estrutura ou uma classe que tem vários itens lá dentro sendo considerados. Quais as operações que a gente pode fazer nesses elementos, né? A gente vai ter duas inserções e duas remoções. Então, a gente pode inserir do início, inserir no final, remover no início, remover no final. E a gente ainda tem aquelas estruturinhas auxiliares, né? Que calcula o primeiro, o último, pode fazer contagem do número de elementos, pode ver se está vazio, se está cheio. Então, se eu vou fazer ou não essas operações, vai depender do que eu preciso desenvolver, né, no meu programa. Né? Entretanto, né, as estruturas base, né, de inserção e remoção ainda tenho que fazer. Né? Então, vamos a uma implementação estática. Né? O que a gente tem aqui? Um vetor de tamanho fixo, os indicadores de início e fim, né? E por se tratar, né, de uma fila circular, né, visto como uma fila circular, né, a gente tem toda aquela solução, né, que não tem loops, né, então a gente tem aqueles cálculos mais complexos porque existe aquele ciclo, né, entre o início e o fim. Então a gente tem um slice de dados, né, um conjunto que pode se mover no vetor conforme a necessidade, né. Então vamos à implementação. A gente tem o dado, que tem o código e o nome, como nos outros exemplos. A gente tem um vetor de um certo tamanho max, que guarda os elementos. A indicação de início, que é o I, a indicação do fim, que é o F, e o tamanho. Lembra que numa fila circular, né, que eu falei na outra aula, né, a gente não sabe se está cheio ou se está vazio, porque é a mesma coisa. Então, se o I estiver igual ao F, ele pode estar tanto cheio quanto vazio. Então, guardar o número de elementos atuais, né, da estrutura é sempre útil na hora de fazer os algoritmos. Então, vamos às duas inserções e às duas remoções. Né? Vamos primeiro inserir no início. A gente ainda não inseriu no início, porque a fila a gente inseria no fim e removia no começo. Então, como que ficaria? A mesma coisa de uma fila convencional. A gente tem que ver se tem espaço, movimentar os ponteiros de início e fim e colocar os elementos lá. Então, vamos ver como é que fica. A gente vê se o tamanho atual é menor que max, então tem espaço no vetor para colocar o elemento. Faço a movimentação de quem? Do I, porque eu vou inserir no início. Né? Então, movo o I uma posição para trás. Só que não é só uma posição para trás. Ele pode sair do zero para um valor maior, que é lá no fim do vetor, por exemplo, max menos 1. O índice é maior do que o zero. Então, como que eu faço essa conta? I menos 1 mais max, e aí eu tiro o resto com o max mesmo. Então, eu consigo sair
de um valor de índice menor para um valor de índice maior. Faço essa movimentação, coloco o dado na posição I e faço o aumento do tamanho, né, do deck em mais um. Saio, né? É um algoritmo de ordem 1, porque ele só tem um if, então muito simples de fazer. Inserção no final, a gente já fez antes, então a gente já conhece. Faço o mesmo teste, vejo se o tamanho atual é menor que max, vou colocar o dado diretamente no fim, faço a movimentação do fim 1 para frente, mas lembra que o fim pode sair lá do final do vetor e ir para o zero, então tem que fazer esse resto com o max aqui para conseguir fazer isso. Faço a atualização do tamanho do deck e saio. Vendo esses dois algoritmos de inserção, vocês devem ter percebido uma coisa interessante. Nesse daqui, eu primeiro insiro e depois movimento. No anterior, eu primeiro movimentei I para depois inserir o elemento. Vamos explicar por quê. O fim, né, que seria o F, ele é a primeira posição vaga do vetor. Então, ali onde ele está, não tem nada. Então, eu já posso colocar o novo item para depois movê-lo para frente e ele continuar numa posição que não tem nada. Já o I, não. O I marca o início. Ele está em cima de um elemento, do primeiro elemento. Então, ele primeiro tem que ser movido para depois eu inserir alguma coisa lá. Então, dá um pouco de diferença, tá? Então, se vai ser, né, inserir primeiro, se eu vou mover primeiro, vocês têm que prestar um pouco de atenção no que esse item realmente está, né, fazendo, tá? Então, tem uma pequena diferença. São algoritmos de ordem 1, porque eles não têm nenhum tipo de movimentação muito grande, eles só fazem operações simples. Também posso remover do início e do fim. Remoção do início a gente já fez numa fila. Então, eu só posso remover coisas se existe alguma coisa lá, né, naquela estrutura. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui, então, se o tamanho é maior que zero. Se esse tamanho é maior que zero, faço a movimentação de I para frente, porque o primeiro elemento vai ser desconsiderado e agora o deck começa do segundo elemento. Só que lembra que ele pode ir movendo, chegar lá no fim do vetor e voltar para o zero. Então, eu faço I mais um e tiro o resto com max. Faço a diminuição do tamanho do deck e saio. Algoritmo simples, também só tem um if, ele também é de ordem 1. Faço agora uma remoção no final. Para remover no final, eu vou tirar o F e mover para trás. Só que o mover para trás, ele pode vir para trás, chegar no zero e voltar lá no final do vetor. Então, tem aquela soma diferente ali, ó. Então, faço F menos 1, mais o max, e tiro o resto com o próprio max. Porque se ele chegar no zero e precisar voltar lá para o fim do vetor, ele consegue com esse cálculo. Diminuo o tamanho e saio. Então, remover tanto do início quanto do fim requer pouquíssimas operações. É só a continha que às vezes é um pouco chata, tá? Então, é bem tranquilo de fazer. Os dois algoritmos são de ordem 1, bem simples. Eu posso querer fazer, né, uma implementação dinâmica, porque vetor tem toda aquela limitação de tamanho, né, todos aqueles problemas que a gente já conhece em lista, em fila, em pilha, em tudo que a gente já viu. Então, a gente pode fazer uma implementação dinâmica, né? Então, a gente tem um ponteiro para o início, um ponteiro para o fim, e eu posso fazer essa implementação simplesmente encadeada ou duplamente encadeada. Simplesmente encadeada tem o problema que os ponteiros só vão para frente, então, dependendo da situação, eu tenho mais movimentações, eu tenho que fazer loop, etc. E na lista duplamente encadeada, eu não tenho esse problema com loops, mas eu tenho muito mais ponteiros em jogo, né? Tem que atualizar, o início liga no fim, o fim liga no começo, dependendo se é duplamente encadeada circular, se é só duplamente encadeada. A gente tem que ver como é que vai fazer, mas tem muito mais ponteiro, tá? Então, tudo tem seu pró e tem seu contra, tá?
né? Vamos à implementação simplesmente encadeada. Então, ela tem exatamente os mesmos itens da fila, né? Então, o deck tem aqui o dado, que é com o código e nome, que a gente já conhece. A gente tem um nó, que tem o dado mais a indicação do próximo. E a gente tem aqui o deck com o seu início e o seu fim. Dois ponteirinhos indicando aí início e fim. A gente insere tanto no começo quanto no fim, remove do começo e do fim. Então, vamos primeiro à inserção no início. Para inserir no início, a gente precisa criar o nó, como a gente sempre fez, com qualquer coisa encadeada. E aí, a gente tem que testar se está vazio ou não. Então, aqui eu testo. O deck está vazio? Sim. Então, o início e o fim aponta para a nova caixinha, porque só tem uma, então ela é tanto o início quanto o fim. Se tiver vários elementos lá, então eu vou mudar o início, né, para essa nova caixinha. Então, faço a nova caixinha, próximo, ligar no antigo primeiro elemento, que agora vai ser o segundo, que é o deck I, e faço o antigo primeiro elemento, que era o deck I, agora passar a ser o novo elemento. Então, o deck I aponta a nova caixinha e a nova caixinha aponta a antiga primeira caixinha, que agora é a segunda. E pronto. Simples. Vou inserir no final. E eu já tenho o F lá, já fazia isso antes. Lembra que isso não é novo para nós. Crio a caixinha, vejo se não tem ninguém, ele passa a ser o início e o fim. E se tem alguém, o fim já está na última caixinha. Então, a última caixinha se liga a essa nova. Então, ó, deck F próximo liga no novo. E o deck F passa a ser o novo. Porque o fim sempre tem que ser na última. Quem é a nova última? O novo. Então, ele passa a ser o novo elemento. Certo? O fim é mudado. Algoritmos de ordem 1. Tanto inserir no início quanto inserir no fim, são só movimentações simples de ponteiro, não tem nada demais, super simples e básico. Vamos às remoções. Remoção no início é muito fácil, gente. A gente já fazia isso, né? Então, vamos lá. Eu só posso remover itens de um lugar, né? Se existem coisas para serem removidas. Então, se o deck tem elementos ainda, eu faço o quê? O primeiro elemento passa a ser o segundo elemento. Então, ó, o deck I passa a apontar o quê? O deck I próximo. Então, a primeira caixinha, né, estava aqui. Ela que apontava para o próximo, que era a segunda. Então, eu faço o início apontar para a primeira caixinha que está sendo deletada, próximo. Então, eu pulo ela e a primeira passa, né, para a segunda caixinha. Só isso, gente. Muito fácil e acabou. Remoção do final é que é o problema, né? Se eu tenho itens para serem deletados, eu vou ter que fazer agora uma operação mais complexa. Por quê? O fim está na última caixinha. Quem vai ser o fim agora? A penúltima caixinha. Mas eu não tenho como acessar a penúltima caixinha. Lembra que é uma lista simplesmente encadeada. Ela só vai para frente. Então, eu vou ter que fazer um loop, parar na penúltima caixinha para poder mover o fim uma para trás. Então, é isso que eu vou fazer. Ó. Começo a auxiliar do início do deck e vou andando com ele até que ele chegue aonde? Né? No deck S. Mas aonde parou o auxiliar? Sempre um para trás, ó, porque ele testa se o próximo dele já é o deck S. Então, ele guardou a penúltima caixinha. Saiu. Aí ele vê se esse deck F, né, passa a ser quem? O auxiliar, que é o de trás. Então, a caixinha passa um para trás, né? Ele passa uma caixinha para trás. E o próximo dele, que agora é o novo último,
é aterrado. Então, a última caixinha passa a ser ignorada, tá? Então, fiz toda essa movimentação, coisas que eu não queria. Então, um dos algoritmos de deck, que é a remoção do final, é um algoritmo de ordem N. Ai, não é também o fim do mundo, mas é um algoritmo mais complexo do que os anteriores, que só tinha o quê? Ordem 1, ordem 1, ordem 1, tá? Então, ele é mais complicado. Mas também é só um loop para procurar o penúltimo elemento da lista, né? E vai lá e move o F um para trás. Só. Tranquilo, nada demais. Bom, e vamos ao comparativo. A gente tem uma versão estática e versões dinâmicas, né? A implementação estática é sempre muito mais simples, né? Só que o tamanho é limitado, né? Lembra que lá em fila deixou uma pesquisa? Existem situações onde as pessoas realocam os vetores para aumentar o tamanho dele. Mas não é usual, né, gente? Geralmente a gente define um tamanho e fica. Então tem toda essa limitação de tamanho. Ah, mas eu posso escolher um vetor enorme. Aí você perde um espação, né? Aí fica ruim também, né? Então tem a versão dinâmica, onde você tem toda aquela complexidade, esse monte de ponteiro, essas implementações mais chatas, tem que pensar na sequência, o que você faz as coisas, porque senão você perde, né? O próximo do deck ou da fila, o que quer que seja. Então tem que ficar atento com essa implementação. Só que aí você tem quantos elementos você precisar inserir, você insere, você remove e tal. E o tamanho, né, é sempre o que você precisa. Então você não perde espaço, nem de achar uma coisa muito grande, e nem fica limitado, né, só posso inserir tantos elementos, né? Então, né, você ganha bastante nessa flexibilidade que tem a implementação dinâmica, tá? Vou deixar para vocês pesquisarem como que seria a implementação duplamente encadeada, né? Então você pode fazer um deck duplamente encadeado que é mais tranquilo de acessar todo mundo. Você elimina aquele loop, né, daquele algoritmo de ordem N, colocando mais ponteiros. Então pensem como é que ficaria, né? Olhem os algoritmos que a gente já tem implementado no Moodle para ter uma ideia de como é que ficaria, tá? E qualquer dúvida vocês me procuram, né, nos horários de aula, né? E até a próxima aula.